Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos continuar, então, nossa leitura das cartas, né? Das igrejas que estão em Apocalipse. E eu quero ler Apocalipse capítulo 2, versículo 18, que é a igreja em Tiatira. Então, aqui diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança. Bem sei como estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com os seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seus seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então aqui Jesus, ele escreveu, mandou que escrevesse essa carta ao anjo, ao líder representante da igreja de Tiatira. E aqui ele fala que ele deu os elogios, que ele conhecia as obras, o amor, a fé, o ministério, a perseverança, e também sabia que eles estavam servindo muito mais agora do que no princípio. Então você pode observar que em todas essas cartas, Jesus ele sempre manda direcionada ao líder responsável por tal igreja. Mas também ele elogia, ele começa dando os elogios, mostrando que eles estão bem aqui, que ele conhece, a palavra diz que ele conhece. Então Jesus, ele conhece as nossas obras. Ele sabe o que nós fazemos, ele sabe se nós estamos perseverando na busca, na oração, na entrega. Ele sabe se a gente está perseverando em conhecê-lo. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, isso é perseverar. Em meio a lutas, em meio a perseguições, em meio a afrontas, em meio às dificuldades, a gente tem que perseverar. E Deus, ele vê, ele sabe a nossa fé, o nosso amor, a nossa perseverança. Ele conhece as nossas obras. Se a gente está evoluindo, crescendo no nosso chamado, no nosso ministério, ele conhece. Ele conhece todas as nossas obras, se elas são boas, se elas são más, se elas estão estacionadas, se tem pessoas que estão paradas, como aquela figueira lá no meio da vinha, aonde ele disse, o dono da vinha disse: o que essa figueira está fazendo aí? Ela não dá frutos? Corta. Ele disse: Senhor,
deixa que eu adube, deixa que eu mexa nas suas raízes. Se ela não der fruto, no ano que vem a gente corta. Jesus, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado diante do Pai. Aqui, o dono da vinha é Deus. Jesus é aquele lavrador, onde Deus disse: corta, tira daí, essa aí não serve para nada. É uma figueira inútil, não dá fruto, só serve para quê? Às vezes a pessoa acha, mas ela pelo menos dá sombra. Não. A árvore frutífera, ela tem que dar fruto. Ela não pode parar de produzir. Ela pode até dar menos frutos. Você já reparou que a gente acompanha, a gente vê as estações do ano. Então as pessoas, elas cuidam. Então a gente sabe que tem árvores que elas precisam do frio. Por que você acha que Deus deixou o inverno? E tem árvores que elas precisam de determinado tanto tempo de frio para ela produzir e poder dar tantos frutos. Mas quando aquele inverno não faz o frio que deve ser, ela dá frutos, mas não com uma boa qualidade e não nem tantos frutos como estava previsto. Então, Deus conhece as nossas obras. Às vezes acontecem coisas no decorrer do caminho que impedem a pessoa de dar um pouco mais de frutos. Às vezes ela estaciona um pouquinho, ela frutifica, mas nem tanto. Às vezes ela dá só um fruto, de repente naquela estação ela não produz nada. Então, Deus conhece as nossas obras. Por isso que muitas vezes na palavra, quando fala em árvores, são direcionadas a nós, seres humanos, as nossas obras, a nossa produção, que qualidade tem os nossos frutos. Dependendo da estação, que fruto nós vamos produzir? Frutos bons, não muito, bastante, de qualidade. Então, você já reparou que geralmente as frutas importadas que vão para fora, os frutos que nós produzimos aqui, os melhores, eles são importados. Você já reparou que aqueles que estão lá num campo missionário são aquelas pessoas que foram importadas para lá. Para quê? Para elas darem frutos naquele lugar. Porque o fruto dela é excelente. Porque aquela pessoa, ela não teme a perseguição, a luta, a afronta, dificuldade. Ela vai para lá sabendo de tudo isso. De tudo isso. Pessoas que se doam, que vão para outros países pregar o evangelho, aonde muitas vezes, se forem pegos com uma Bíblia na mão, eles serão mortos, mas mesmo assim eles vão. Fruto com excelência é aquele que disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquela pessoa ali, ela foi escolhida. O fruto, a missão, o ministério, o propósito dela é aquele. Cada um. Deus chamou uns para pastores, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, uns para serem missionários, outros para serem pastores. Deus chamou cada um de nós com um propósito. Às vezes a pessoa, mas eu não sei, às vezes o propósito dela é ensinar na igreja, de crianças, na escolinha. Aí às vezes ela acha, mas eu não sei pregar, mas algo ela sabe fazer, ela sabe limpar, ela sabe interceder, ela gosta de fazer visita. Cada um tem um chamado. Não despreze o teu e não se ache menos incapaz, menor, não se diminua. Às vezes a pessoa acha, mas eu não sei pregar. Não é só para ser pastor, para pregar que Deus chamou a gente, não. Ele chamou-nos, claro, e todos aqueles que fazem qualquer coisa dentro da obra, dentro do corpo de Cristo, ele sabe pregar, ele tem conhecimento da palavra. Para interceder, ele tem que saber orar, ele vai citar versículos, ele vai orar de acordo com o que o Espírito está o direcionando. Então, não se diminua. Eu sei fazer visita no hospital, eu gosto, então vá.
Lá você vai ter que dar uma palavra. Lá você vai ter que orar. Lá você vai ter que encorajar pessoas que estão passando por uma situação difícil, muitas vezes, com um diagnóstico que não tem mais volta. Mas quando você chega lá e diz, Jesus pode te curar, você está dando a esperança para aquela pessoa, dizendo, Jesus te ama. Se você crê, tudo é possível que crê, Jesus pode te curar. Então, não se diminua, que você siga firme no teu propósito. E aqui, Jesus também, assim como ele elogiou, ele também chamou a atenção que as pessoas estavam tolerando Jezabel, as doutrinas de Jezabel, que eram imoralidade sexual, comidas consagradas aos ídolos. Às vezes tem pessoas que começam a tolerar algumas coisas. Às vezes tem pessoas que, por sofrerem nas suas vidas com rejeição, elas aceitam tudo para serem aceitas. Elas começam a tolerar tudo para ter aquelas pessoas do lado, para não ficarem sozinhas. Então elas querem agradar os outros. Mas Pedro disse, me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Então não tolere determinadas coisas. Se não está de acordo com a palavra e com a vontade do Senhor, não compactue, não seja tolerante, não pratique essas obras, não caia nessa cilada, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, achando a quem possa tragar. Você sabia disso? Então, cuide do teu coração, guarde o teu coração em todo o tempo, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Satanás vai tentar contaminar a tua fonte. Satanás vai tentar destruir a tua vida. A palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir os teus sonhos, te tirar da presença de Deus, fazer você acreditar que não é só um pouquinho, não é só uma vez, não tem problema. É assim que começa. E Deus é tão bom, gente, que ele deu tempo. Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem, como ele deu aqui. Ele dá tempo para as pessoas voltarem. Só que hoje o tempo, ele está afunilando. Cada vez ele está diminuindo. Você já percebeu que os dias, os anos, estão passando muito rápido. Os dias estão aproximados, como diz a palavra, gente. O dia termina e a gente ainda tem coisas que a gente não fez. Às vezes a gente diz, meu Deus, eu precisaria de mais umas 2 horas nesse dia. Senhor, amanhã já passou, eu ainda não fiz a metade do que eu tinha para fazer. Os dias estão se aproximando, gente. Aproximados. O tempo está sendo reduzido. Então, nós não temos tanto tempo assim. Então, se arrependa, volta. Deus está concedendo esse tempo para que pessoas se arrependam, para que pessoas abandonem idolatria, imoralidade, perversidade, iniquidade, maldade, para que ela possa voltar para Ele, para que ela possa se converter, que ela possa confessar o seu pecado, abandonar e não praticá-lo mais. E a gente vê que aqui, gente, Jesus, né, ele fala aqui para as pessoas cuidarem, para não serem confundidas. Não serem confundidas, porque Jezabel, ela é a mãe simbólica, né, de todos os que seguem doutrinas espúrias e libertinas. O Senhor sonda literalmente, no original, no grego, não fala o coração, fala os rins, né, as entranhas. Isso significa que Deus conhece as nossas vontades, fomes mais íntimas e o centro das nossas decisões. E atualmente costuma-se fazer referência ao coração para explicar os sentimentos, gente, a mente para a razão. E as obras são consequências da nossa fé. A palavra diz que a fé sem obras é morta. As obras são consequências da nossa fé. Mediante a nossa fé, nós vamos dando frutos, nós vamos produzindo.
Deus vai olhar as nossas obras, Ele vai olhar os nossos frutos quando nós chegarmos diante dEle. E aqui, quando Ele fala, né? Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. A mente, o coração, o mais íntimo do nosso coração, Deus conhece tudo. Cada palavra, a Bíblia diz, antes mesmo dela sair da nossa boca, antes da gente pronunciar, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Porque a boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Por isso que o nosso coração deve ser preservado, guardado. A gente não pode deixar que a fonte se contamine com palavras, com más influências. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então aquela pessoa, ela está andando no lugar. Satanás vai tentar infiltrar alguém ali para tentar desviar ela da presença de Deus. Vai tentar tirar ela do caminho. E a gente sabe que Satanás é astuto. Satanás, ele age de maneiras que a gente desconhece. E quando a gente menos se dá conta, ele se infiltrou ali. Porque a gente não percebeu. Porque nós não vigiamos. A palavra diz vigiai e orai. Então, quando a pessoa não vigia, o espírito de Jezabel vai entrando. Quando ela não vigia, ela começa a ser tolerante, ela começa a dizer, não, mas é só uma vez. Não, mas tá, dessa vez passa. Nós não podemos ser tolerantes com determinadas coisas. Não podemos compactuar com erros. Porque assim como aquela pessoa, nós vamos prestar conta. Se a gente compactuou com o errado, nós vamos prestar contas diante de Deus, de termos dado apoio e consentido com coisas erradas, até mesmo dentro da nossa casa. Então aqui, Jesus também disse, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Então nós precisamos nos apegar com firmeza na palavra, que é o que nós temos, até que o Senhor venha. Apegue-se na palavra, fique com o que está escrito aqui, aprenda com esse manual da vida aqui, retenha o que é bom. A palavra diz, observe tudo, retenha o que é bom, gente. Observem tudo, retenha o que é bom, o que está na palavra, o que está escrito aqui, o que está de acordo com as escrituras. Nisto pensai, Paulo disse, no que é bom, puro, sincero, verdadeiro, naquilo que tem algum louvor, nisto pensai, olhai para as coisas do alto. Foi isso que Paulo disse. Eu não posso ocupar a minha mente com coisas que não são de Deus e que não estão de acordo com a palavra. E aqui a gente vê que aonde Jesus ele fala aqui, né, sobre o verbo grego pastoreará, tá? Comunica o sentido de governar. A expressão com cetro de ferro, longe de uma alusão despótica, enfatiza o governo poderoso de Cristo. A expressão estrela da manhã refere-se simbolicamente também à presença da pessoa do próprio Senhor Jesus entre os crentes, especialmente durante as grandes tribulações mundiais, prenunciando o glorioso retorno de Cristo e todas as bênçãos que aguardam aos crentes sinceros, justos e vencedores. Então Jesus ele está sempre junto conosco, em meio às tribulações, em meio às aflições, em meio às perseguições. Ele está junto conosco, nos fortalecendo, para que a gente não tropece, para que a gente não caia, para que a gente não venha ceder às tentações, para que a gente não seja tolerante. Então que você guarde esta palavra no teu coração, esta palavra que vem para nós, que foi escrita para aquela igreja, mas essas igrejas estão aqui até o dia de hoje. E tanto Deus nos chama a atenção para guardar o nosso coração, perseverar no nosso ministério, perseverar no nosso chamado, porque Ele vê as nossas obras.
e Ele vai nos dar a recompensa. A palavra diz aqui, Ele vai dar recompensa para cada um, vai a retribuição de acordo com as suas obras. Quais têm sido as tuas? O que você tem feito? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, engrandecidas. Que elas reflitam, que elas olhem, que se elas estavam sendo tolerantes com coisas erradas, Pai, que elas se arrependam. E que o Senhor possa estar retribuindo de acordo com as obras, de acordo com os feitos, com o amor, com a dedicação, com a fé que esta pessoa tem. E que o Espírito Santo fale às igrejas, fale ao coração de cada um de nós que somos a igreja do Senhor, que somos o corpo de Cristo, que nós precisamos estar bem ajustados e alinhados, unidos com o cabeça que é o Senhor Jesus até o dia da sua vinda. Que nós possamos estar perseverantes, seguindo os alertas do Senhor, que nos adverte, nos moldando, nos cuidando, isso é o cuidado do Senhor, nos elogiando, mostrando os nossos pontos fortes, mas também mostrando a nossa vulnerabilidade, aonde Satanás tem tentado nos atacar. O Senhor nos alerta, o Senhor nos mostra. Então que esse povo desperte, Pai, que esse povo acorde e que voltem ao caminho, à verdade e à vida, que é Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus, um dia abençoado na presença do Senhor.